E hoje em especial, já desde manhã pregamos e agora à noite concluiremos: você não está sozinho, você não está sozinha, em nome de Jesus. Creiamos nesta palavra de Deus, nesta promessa. E o texto bíblico está em Hebreus. Por favor, procure na sua Bíblia, não coloca ainda, permita o povo abrir a Bíblia aí, abra a Bíblia em Hebreus, acesse a sua Bíblia em Hebreus. Primeiro, vai lá em Hebreus, Tito, Filemão, Hebreus, isso, Tito, Filemão, Hebreus, Novo Testamento, por favor, já no primeiro capítulo do livro, não é, aos Hebreus. Agora pode projetar capítulo 1 de Hebreus, mais precisamente neste parágrafo que vai do verso 5 ao 2 verso 1, diz a palavra do Senhor aos Hebreus: pois nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu gerei, ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Logicamente ele está mostrando aqui a superioridade de Jesus Cristo, porque naquela época já existia a veneração aos anjos. E agora ele está dizendo: não, o Senhor Jesus é superior, ele é criador dos anjos. Quem deve ser adorado é o Senhor Jesus, e não é o Criador, não a criatura. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para sempre, para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, o ungiu, o escolheu, o enviou mais que sobre qualquer outro. Ele diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, ó Senhor, és eterno, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se. O Pai nunca disse: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Essa é a promessa a Jesus Cristo, seu Filho único. Agora preste atenção no verso 14. Grife esse verso 14. Portanto, conclusão do parágrafo: os anjos são apenas servos. Os anjos são apenas servos, espíritos criados, enviados com uma missão, enviados, preste atenção, para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Foram enviados, e a palavra ali é a palavra apostolém mesmo, enviados, que é a palavra missão. Não existe palavra missões na Bíblia, existe apostolado. Os apóstolos são aqueles que são seus missionários, os enviados. Eles foram enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. E o verso 1 diz: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. E continua as exortações, porque Hebreus trata-se de uma carta tratando de um assunto de que muitos estavam apostatando da fé em Jesus Cristo e voltando para as práticas anteriores que não eram de acordo com o Pai. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, é dela que nós precisamos. E em meio, Senhor, a tanto sofrimento, em meio às perseguições, o Senhor tem nos ensinado. E hoje à noite, mais uma vez, meditaremos que não estamos sozinhos, graças ao Senhor. Oramos e oro agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês perceberam que os anjos são servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação? Quem são aqueles que herdarão a salvação? São aqueles que, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, disse: aqueles que reconheceram, creram em Jesus Cristo, se tornaram filhos de Deus por adoção. Evangelho de João, capítulo 1,
verso 12. Aqueles que ouviram, de acordo com Romanos capítulo 10, que pela fé reconheceram e invocaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que passaram pelo processo de 1 João capítulo 1, verso 9, que se arrependeram e confessaram seus pecados ao Senhor, e de acordo ainda a 1 João, são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, você cristão, você meu irmão, você minha irmã, você faz parte destes que herdarão a salvação. Portanto, os anjos foram enviados para cuidar de você. Amém? Que promessa preciosa! Veja como você é importante. Veja, você não está sozinho. Você não foi abandonado à mercê da própria sorte. Você não foi largada. Você não foi rejeitado e não é rejeitada. O Senhor diz, o apóstolo Paulo, não deserta dos seus filhos. Ou seja, ele não vai até o campo de batalha e depois do campo de batalha, das perseguições, dos sofrimentos, ele dá um jeitinho e vai embora e deixa você sozinho. Não, ele não deserta. Ele vai até o fim. Aliás, Hebreus capítulo 12, muito bem pregou aqui o Gabriel, que eu me lembro o dia. Depois houve uma segunda mensagem que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e segui-lo. Ele não deserta de nós. Portanto, este verso bíblico que complementa este parágrafo e que você já grifou aí certamente, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, está lembrando que Deus, o nosso Deus, ele tem uma equipe preparada para te dar assistência. Na hora em que você precisar, esta equipe estará preparada, e isto é relevante. Eles estão preparados para servir, eles estão preparados para cuidar, para zelar de cada um dos filhos de Deus. Que promessa preciosa, que promessa gloriosa. O interessante é que a graça desse verso está justamente nas palavras usadas, não é, pelo seu autor. Alguns dizem que foi uma autora, outros dizem que foi Paulo, mas houve uma autoria, e aqui, por exemplo, está esse adjetivo de servidor público. A mesma palavra liturgia usada para um servidor público, aquele que serve a um bem maior, é a mesma palavra usada aqui para cuidar, para servir a um bem maior. Os anjos foram enviados para cuidar dos filhos de Deus, servindo a um bem maior, chamado liturgia. Daí vem a palavra liturgia. Portanto, eles ministram, eles servem. Isto é liturgia. Liturgia não é apenas um conjunto de regras. Muitas pessoas pensam que liturgia é uma ordem de culto, muitas pessoas pensam que é um conjunto de regras. Não, liturgia é o ato de servir a Deus, é serviço. Era geralmente o servidor público, né, que usava da sua vida em servir a uma liturgia. O seu serviço era uma liturgia. Como também é usado aqui, meus irmãos, este substantivo de serviço diácono. Os anjos são servos, os anjos são diáconos, e o diácono serve em diaconia, e diácono é aquele que serve. Então, portanto, os anjos não são apenas mensageiros, mas eles são aqueles que foram criados para servir, para ministrar, como servidor, como serviçal, como diáconos. É ministério deles. É um ministério angelical, servir aqueles que hão de herdar a salvação. Aí está. E diz então que eles foram enviados, que é este verbo apostolém, que significa enviados com uma missão, enviados com um objetivo. E este objetivo é missão dada, missão que deve ser cumprida. Nós entendemos bem essa expressão. É uma missão que é dada, é uma missão que deve ser cumprida. E qual é a missão dos anjos, dos mensageiros de Deus? Servir e cuidar como servos em diaconia aos filhos de Deus, aqueles que herdarão a salvação. Ah, meus irmãos, esta realidade espiritual nem sempre lembramos, nem sempre recordamos de que os anjos enviados por Deus não devem ser adorados, mas que eles existem para servi-los, para nos servir. Meus irmãos, às vezes nós não notamos algum livramento e nós pensamos que talvez tenha sido questão de aritmética, por acaso, ou alguma coisa assim, e na verdade foi o serviço de um anjo
fazendo que alguma coisa pare, que alguma coisa se interrompa, uma proteção. Eu ouvi um testemunho do diretor executivo na época da Rádio Transmundial, e Alan Bachman. E Alan Bachman foi missionário num lugar muito distante do país. Muito distante do país. Alan Bachman. E naquele dia houve uma turba, cidade pequena naquela época, para expulsá-lo da cidade. Expulsá-los, ele e a família. Porque eles estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E alguém, amigo da cidade, avisou: olha, pastor Alan, saia rápido, porque estão vindo aqui para tirá-los de casa e incendiar a casa de vocês. Naquela época se fazia isso. Por incrível que pareça, se fazia isso no Brasil. Perseguição religiosa. E o pastor Alan com a família ficaram debaixo da mesa e foram orar. Não ouviram ninguém. Não ouviram ninguém. No outro dia foi à cidade, todo mundo tratando com o maior respeito. E ele disse, procurou a pessoa: mas não ia alguém lá fazer alguma coisa conosco? Não, pastor, você não sabe? Não. O senhor chamou o exército brasileiro para proteger vocês assim tão rápido? Não. Olha, tinha cada soldado com cada metranca lá cuidando da casa de vocês, que a turma viu e foram embora. Esse é o testemunho do pastor Alan Bachman. Tive uma ovelha em Vitória do Estado do Espírito Santo, uma jovem professora de educação física, Igreja Batista em Mata da Praia. Nós trabalhamos na organização dessa igreja. E havia uma jovem professora de educação física, solteira, muito bonita, diga-se de passagem, agora está casada, enfim, uma serva do Senhor. E ela estava no ponto de vinha de uma escola, estava no ponto de ônibus. E chegou então duas pessoas estranhas. Ela sentiu-se agredida. Ela sentiu que aquelas pessoas estavam querendo o mal dela. E ela então começou a clamar a Deus. E nisso chegou uma pessoa, e nisso chegou outra pessoa, e aqueles duas pessoas saíram correndo daquele lugar quando ela começou a orar. E ela começou a orar em voz alta: Senhor, estou aqui, sou tua filha, em nome de Jesus. E havia já relatos de violência naquele bairro, enfim, e ela começou a orar. E então subiram ao ônibus e aquelas pessoas que se chegaram assim: você começou a orar, nós nos achegamos lá também. Que bom, olha, parabéns, né? Aqueles dois homens fortes que tinha lá do teu lado, dois brutamontes assim, a gente até se sentiu seguro para ir para o ponto do ônibus também, por causa daqueles homens lá que estavam te protegendo. Você usa segurança? Você é patricinha, coisa assim? Não, eu estava sozinha, eu estava clamando que Deus me protegesse. Eu me sentia agredida naquele momento, eu me sentia em perigo. E ela disse, chorando: pastor, eu não duvido que Deus não tenha enviado 2 anjos para me proteger. Não duvido. Aleluia. Quando criança, iríamos viajar. Isso eu tenho muito nítido da minha vida. E a minha família trabalhava com um caminhão. Era um Ford, aqueles Fords velho, né? Velhinho, mas o caminhão bom aquele. Quando fazia a marcha, mas andava muito. E interessante que não tinha porta. Não tinha porta. Eu era menino. E então ele foi colocado no caminhão, e quando fez a curva, eu caí. E o caminhão fez a volta e os 2 pneus do caminhão encostaram aqui no meu braço. Aquele caminhão parou. Literalmente. Irmãos, eu tenho plena convicção de que um anjo do Senhor estava ali e segurou aquela roda. Porque aquele caminhão era ruim de freio. Era ruim de freio. Aquele caminhão parou. Parou literalmente. Era para ter passado por cima de mim. Eu creio literalmente que o Senhor colocou ali um anjo para segurar a roda, segurar aquele caminhão. Eu creio nisso, à luz da palavra de Deus. Talvez você já tenha tido alguma experiência ou outra dos livramentos do Senhor que você percebeu. Foi intervenção do Senhor, amém? Quantos tem aqui a experiência assim? Olha aí, glória a Deus. Esta é uma grande verdade. Você percebe, é algo espiritual. Deus, na sua intervenção, mandou os seus anjos para nos servir, para nos proteger, para nos guiar, para nos dar o alento.
Ah, meus irmãos, que verdade poderosa! Portanto, eles não são os anjos não existem para ser adorados, eles servem para adorar o Senhor. Nós estamos estudando aqui Apocalipse todas as quintas-feiras, chegamos agora nos capítulos 4 e 5, quando João é elevado ao céu, ele sai do plano das 7 igrejas ali no Apocalipse, e lá estão os anjos glorificando ao Senhor ante ao trono de Deus, ante a glória do Senhor, glorificando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Somente com Isaías, não é? Também no Apocalipse, ele é digno de toda adoração. Sim, os anjos são para adorar ao Senhor. O Senhor é adorado desde a eternidade pelos anjos, glória a Deus. Mas os anjos também estão aí enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação, ou seja, os salvos, aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Meus irmãos, são inúmeras ações. Lembrem-se vocês, quando Abraão está ali com o cutelo, com aquele punhal sacrificial para sacrificar seu filho, eis que um anjo diz: não faça isso, o animal do sacrifício está aí. Um anjo do Senhor interviu. Quando Ló estava lá na terra, que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor envia os seus anjos como mensageiros para dar o livramento àquela família. Nós vemos logo no início da apoteose do nascimento de Jesus, centenas, milhares de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Pedro, quando foram prender o Senhor Jesus, Pedro pegou a sua peixeira e o Senhor então cura Malco, e Jesus fala: cuidado, Pedro, não lança a mão da peixeira não, porque quem lança a mão de peixeira vai encontrar peixeira. Olha, Pedro, se eu quisesse chamar agora as miríades celestiais, todas estariam aqui. Nós vimos hoje, segundo Reis capítulo 6, que quando vieram prender o profeta Eliseu e seu servo, segundo Reis capítulo 6, os exércitos da Síria, né, o seu monarca chamado Ben-Hadad enviou para matar o profeta, porque o profeta sempre, no comando de Deus, frustrava as ações do exército sírio. Quando então o servo de Eliseu sai e diz assim: estamos fritos, o que nós vamos fazer? O exército inimigo está aqui. E então o profeta ora para que aquele moço abra os olhos e veja a realidade espiritual que ele não estava vendo que era o exército de anjos do Senhor ao redor, e ele não conseguia ver. Ó Deus, dá-nos a bênção também, como aquele servo, de vermos e percebermos a realidade de que os anjos estão aqui para ministrar, como ministros, liturgia, né? Liturguém, para servir, como um servidor público serve devotamente. Eles estão aqui como diáconos para cuidar, para zelar dos servos de Deus. Ah, meus irmãos, que verdade bendita esta que nós temos aqui. A Bíblia diz também, em Mateus capítulo 4, depois que Jesus foi tentado, os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus com o pão. Ele estava faminto depois de 40 dias de jejum. Os anjos surgiram ali para darem suporte ao Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus também diz que quando Jesus estava na agonia no Getsemani, ou no Getsemane, os anjos vieram para confortar o Senhor Jesus. Lembra quando ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Os seus discípulos não conseguiram, foram dormir. Gente como a gente, não conseguiram orar com Jesus. Jesus retira-se um pouquinho mais, deixa-os dormindo, retira-se, e ali naquele momento de angústia do Senhor Jesus, momento de angústia, momento de sofrimento, sim, o Jesus homem, filho do homem, na angústia de obediência ou desobediência, cumprir ou não cumprir a vontade do Pai. E diz a palavra de Deus que enquanto ele estava em agonia, no verso 43 do capítulo 22 de Lucas, diz assim: e os anjos vieram para confortar o Senhor Jesus na sua agonia. Vieram para confortá-lo. Não é diferente de mim, não é diferente de você, não é diferente daqueles que herdarão a vida eterna. Ah, meus irmãos, há muito mais ainda. Os anjos também, um dia, Pedro e os apóstolos estavam presos, então vieram os anjos e abriram aquela prisão, o cárcere foi aberto por intervenção angelical. Paulo estava indo para Roma, e de repente, e ali era um local de fortíssimas tempestades, de repente vem uma forte tempestade. Paulo, ele vai orar, ele vai buscar ao Senhor, e então ali Atos capítulo 27 nos narra isto, nos traz isto, e ele vai orar ao Senhor, e de repente um anjo do Senhor vem e fala: Paulo, eu sei, a coisa está muito feia aí, vocês vão perder o barco, vão perder tudo, mas as vidas não irão se perder, porque convém que você vá para Roma. E ele então, nessa convicção, e diz assim: senhores, tenham fé, ninguém aqui vai morrer, só teremos perdas materiais, porque um anjo do Senhor, a quem eu sirvo, veio a mim e falou comigo esta noite, e me amparou.
e me deu resiliência, me deu, vamos lá, não esmoreça, você não está sozinho, você não está sozinho. Você pode perceber aí os versos 23 e 24 de Atos capítulo 27. Meus irmãos, é desta forma então que rapidamente eu pude dizer a vocês, meus amados, a intervenção angelical cuidando de cada um de nós, de forma muito especial. Você se sente só? Você tem se sentido solitário? Nós vivemos e estamos vivendo na era da solidão. Interessante. A média, China é o país que mais tem celular e Brasil. O brasileiro, nós brasileiros amamos o Brasil e amamos um celular, não é? E alguns de nós temos 2, quiçá 3. Nós estamos ligados na rede o tempo todo. O tempo todo estamos ligados na rede. Porém, solidão. Solidão. Solitários. Você pode estar se sentindo desamparado, desamparada, perseguido, perseguida. Mas sabe uma coisa? Esta palavra de Deus aqui está dizendo que o Senhor providenciou os seus anjos para cuidar de você, para cuidar de nós. Estamos em meio, de acordo com Efésios capítulo 6, nós estamos em meio a uma batalha espiritual. É uma batalha, vivemos, não tem descanso, todos os dias é batalha espiritual, todos os dias é trevas contra luz, luz contra as trevas, todos os dias, absolutamente todos os dias é a ética não cristã que está permeando, todo dia exigindo tudo de nós, das nossas convicções como cristãos. Então não estamos sozinhos, o Senhor enviou alguém e envia alguém para nos proteger, para cuidar de nós, para prover. Abra os seus olhos para ver, creia na palavra de Deus. Você não deve orar aos anjos, porque o texto de Hebreus está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Eles foram criados para exaltar o Senhor Jesus, e eles foram criados para ministrar e servir aos salvos. Portanto, fale com o Senhor, ore ao Senhor e diga: Senhor, envia um anjo, envia os teus anjos, eu preciso da tua intervenção, Pai, cuida de mim. Você pode fazer isso, ter uma sincera adoração ao Senhor, que cuida de você de uma maneira tão amorosa e cuidará você. Mas sabe de uma coisa? O texto também traz um foco, e aqui você deve iluminar a este foco. Não trata-se apenas de servir nas necessidades, ou apenas uma babá ou um babá para nos servir, não é isto. Eles estão para nos servir, sim, até nas carências e necessidades, porém o foco do texto é aqueles que herdarão a salvação. O Senhor envia seus anjos para que você não esmoreça. Vão te abençoar, vão cuidar de você, para que você não retroceda, para que você não retroceda, para que você siga firme no caminho da salvação. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Aqueles que herdarão, o foco é esta conexão de herança que Deus tem para nós. O Senhor tem uma herança para nós, e os anjos irão zelar e trabalhar como bons servidores que são, trabalhar duro para que você chegue lá e receba a herança que o Pai tem para você, que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus por essa verdade. Então é um chamamento à confiança, é um chamamento a que confiemos, que Deus nos dá o suporte, que o Senhor nos dá os meios para prosseguirmos firmes, sobretudo na convicção de fé, de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o foco maior. Talvez você precise de alimento, o Senhor enviará anjos para suprir alimentos. Talvez você precise de remédio, o Senhor vai suprir os remédios, Deus vai enviar anjos para abençoá-lo quanto aos remédios. Talvez você precise de algo, sim, o Senhor cuida de nós, é incontestável, mas o principal aspecto da palavra de Deus, os anjos estão aqui como ministros, e vou repetir novamente isso, para que fique gravado, para que você vá ao texto, grife lá, para mim
ministrar, cuidar, foram enviados para aqueles que irão herdar a salvação, para que você não caia. Ele tira os obstáculos para que você continue firme, para que você chegue lá e receba do teu Senhor o que você já recebeu. Por isso que Paulo já disse: eu já recebi e continuo firme para chegar lá e receber do meu Senhor. Lembra-se da pregação, o já e o ainda não? Já somos salvos. Capítulo de João, capítulo 5, verso 24. Já somos salvos, já passamos da morte para a vida e o Senhor já nos deu a vida eterna. Mas agora a nossa parte também em caminharmos firmes para herdarmos a vida eterna que o Senhor nos deu. Que o Senhor te abençoe. E para isto o Senhor enviou, 24, querido, o verso 24. E para isto o Senhor enviou os seus anjos. Amém? Então, abra os seus olhos, peça que o Senhor Deus abra os seus olhos e veja e perceba as intervenções sobrenaturais de Deus na sua vida, abençoando com o serviço daquele que te guarda, enviando os seus anjos para cuidar de você, para que você chegue lá e receba a herança que o Senhor tem para você. Amém? Vamos orar? Enquanto isso o grupo virá, feche seus olhos. Como é que você está? Firme na salvação? Firme na convicção? Será que há algo que pode demovê-lo do sentimento de receber esta herança? Será, querido, querida, talvez alguma promessa, alguma palavra errada? Existem promessas por aí que dão errado e as pessoas se desiludem. Há um livro que você deve ler, de Paulo Romeiro, que diz: Decepcionados com a graça. Gente que foi enganada, que não passaram do CPF na mão de pessoas ruins, na área da espiritualidade, enganadas. Um produto, um CPF, boleto bancário, boleto de oferta. E hoje estão decepcionadas com pastores, com igrejas, com instituições, porque foram usados. Mas o Senhor envia os seus anjos para cuidar de nós. Queremos herdar a salvação. Ó Deus, abra os nossos olhos para percebermos a realidade espiritual que o Senhor tem nos abençoado, quer nos abençoar. Faça agora a sua oração, não é a oração do pregador, não é a oração do pastor. Você vai fazer a sua oração agora. Só você conhece a sua vida, só você sabe das suas experiências. Mas saiba, o Senhor enviou mensageiros, anjos, para ministrar, para trabalhar, para servir a você que herdará a salvação. Fale com Deus agora. Sinta, entenda a palavra de Deus para você. Você que está em casa também, para um pouquinho aí, ore ao Senhor. Abra a Bíblia, vá para esta palavra de Deus, medita nela. Adore somente ao Senhor. Adore somente ao Senhor, só Ele é digno de toda adoração, o texto está dizendo. E os anjos, como ministros, o Senhor os fez um pouco acima. E assim, especialmente, para servir o que há de melhor na criação, que somos eu e você, que fomos salvos por Jesus Cristo, que herdaremos a vida eterna. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.